Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante depois do empate contra o Red Bull Bragantino. Uma ausência foi sentida. Wanderson novamente não treinou e uma presença foi a mais destacada. Daniel trabalhou normalmente e deve ficar à disposição de Mano Menezes para que ele tome uma decisão entre Daniel e Kehler para a partida de sábado. Decisão que Mano também deverá tomar no meio-campo. Com Johnny de volta, ele retorna para a equipe titular ou o Edenilson será mantido em relação aos últimos jogos? A discussão sobre uma rescisão contratual com Tyson ao final da temporada é aberta. O presidente Alessandro Barcelos se manifesta sobre isso. O mandatário do clube fala também sobre Edenilson e sai em defesa do jogador colorado. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo desta quinta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento do CT Parque Gigante, que eu acompanhei na tarde dessa quinta-feira. Foi o treinamento de reapresentação depois do empate contra a equipe do Red Bull Bragantino, que praticamente encerrou as possibilidades de título do Campeonato Brasileiro para o Internacional. O grande destaque dessa atividade foi a presença do Daniel. Houve um treinamento coletivo para aqueles jogadores que não atuaram contra o Red Bull Bragantino, enquanto os titulares deram voltas no gramado. E nesse treinamento coletivo, o Daniel participou normalmente. O que eu ouvi no CT Parque Gigante em relação ao Daniel? Que ele treinaria nessa quinta-feira sem restrições, treinaria na sexta-feira, que é amanhã, sem restrições também, e caso ele se sinta bem, caso ele não tenha nenhum tipo de desconforto, ele fica à disposição do técnico Mano Menezes. A grande questão é o que Mano fará com o Daniel à disposição. Existe a chance dele voltar ao gol titular, já que ele era o titular ao longo de toda a temporada, mas existe, e não é pequena, a chance do Kehler ser mantido como titular, por algumas questões. A primeira delas, uma sequência para o jogador que já fez 2 jogos, foi muito bem e mereceu, de alguma forma, ter uma sequência um pouco maior. O Inter já tinha a ideia de testar o Kehler para saber se não pode ser o Kehler o goleiro titular do Internacional há algum tempo, mas entendia que fazer isso de maneira abrupta seria um pouco temerário, porque tirar o Daniel simplesmente do gol e colocar o Kehler poderia esculhambar um pouco, poderia o Kehler não dar a resposta e tu perder os 2 goleiros. Agora, com o Kehler tendo uma sequência, fica mais fácil. Então, é grande a chance de que, mesmo que o Daniel esteja à disposição do Mano nesse sábado contra o Santos, o Kehler seja o escolhido para ser o goleiro titular. Próximo assunto aqui, ainda sobre o treinamento, o Wanderson não participou dessa atividade no CT Parque Gigante. Ele ainda segue se recuperando de um desconforto muscular. Eu vou amanhã provavelmente fazer um vídeo com algumas informações sobre o Wanderson, as preocupações físicas que o Internacional tem com ele. E afinal, o porquê ele não consegue jogar, o porquê ele não consegue ter uma sequência amanhã, eu devo postar esse vídeo aqui, tá? Mas Johnny voltou. O meio-campista do Internacional, que estava com a seleção norte-americana, ele está já em Porto Alegre e à disposição da comissão técnica do Internacional. Mas hoje ele não participou do treinamento. Eu havia dito aqui que o Johnny tinha tido um desconforto lá na seleção dos Estados Unidos. Mas ele volta, de acordo com o Internacional, sem esse desconforto. Ele ficou trabalhando na academia muito mais porque ele teve uma viagem muito longa e aí, nessa sexta-feira, ele já deve treinar normalmente. A dúvida é, o Johnny volta para o time titular ou o Edenilson será mantido? Essa é a dúvida que a gente tem. Nessa tarde, eu gravei um vídeo aqui falando sobre Edenilson e sobre como a insistência do Mano no Edenilson pode acabar fazendo com que sobre para o Mano toda essa pressão que o Edenilson vem sofrendo ao longo dos últimos dias. Vai nesse vídeo aqui, clica para saber um pouco das possibilidades. Edenilson fica no time, Edenilson sai do time, como que o Inter está vendo nos bastidores esse desgaste do jogador, que de fato está muito desgastado junto ao torcedor. É só clicar aqui e assistir. Vamos para o próximo assunto, que é Tyson, tá?
O Bruno Soares, nosso colega da Rádio Grenal, trouxe uma informação muito importante nessa quinta-feira, que é a seguinte: ele apurou que o Internacional deverá propor ao Taison uma rescisão contratual amigável ao final dessa temporada de 2022. O Taison tem contrato com o Inter até abril do ano que vem, e ele mesmo já disse que a possibilidade de renovar ela é muito pequena. O Inter já sabe disso, o Inter também não tem interesse em renovar com o Taison e, de acordo com o Bruno Soares, o Inter estaria cogitando a possibilidade de propor uma rescisão contratual com o jogador ao final dessa temporada. É óbvio que é um assunto muito incipiente ainda, um assunto muito preliminar ainda, porque é só no fim da temporada. E o Inter, obviamente, não adiantou esse assunto com o staff do jogador. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso. Ele deu uma entrevista para o Jeremias Werneck no portal GZH, onde ele falou sobre essa possibilidade de saída do Taison. E me chamou a atenção que, obviamente, e eu já esperava isso, o presidente ele não descartou a possibilidade de rescisão contratual com o Taison ao final do ano. Ele disse, entretanto, que não há nenhuma tratativa para isso. Aspas para o presidente. O Taison abriu mão de muita coisa para voltar ao Inter, algo que outros não fizeram na mesma situação. E aqui está falando para o Yuri Alberto, tá? Temos muito respeito por ele e também pela atitude. Vamos avaliar o futuro com ele, mas não agora. Esse processo não se iniciou nem mesmo internamente, e qualquer coisa diferente disto não é verdade. É o que diz o presidente Alessandro Barcelos. Ele diz que nenhum processo começou internamente, mas que pode haver no futuro uma conversa. Vamos avaliar o futuro com ele, mas não agora. O presidente admite que vai ter algum tipo de conversa com o Taison para saber do futuro desse jogador e não descartou a possibilidade de uma rescisão contratual com o capitão do Inter. O presidente Alessandro Barcelos também falou sobre Edenilson nessa entrevista e saiu em defesa do jogador do Internacional. Ele falou muito sobre essa questão do fim do ciclo e disse que existe um sentimento de todo mundo, da torcida principalmente, de que o Edenilson chegou nesse fim do ciclo. Mas que isso já havia acontecido antes, que o jogador deu a volta por cima. A torcida sempre tem razão, mas nesse caso não há unanimidade sobre o assunto. Na minha opinião, Edenilson seria titular em qualquer time do país. O Inter tem que ajudar ele a retomar o melhor futebol. Foi isso que disse o presidente Alessandro Barcelos, que disse ainda que o Edenilson não é o principal culpado pelas derrotas do Inter. O principal culpado, em última instância, é ele, presidente Alessandro Barcelos. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui algumas odds. O Grêmio, por exemplo, entra em campo nessa sexta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa. Olhem as odds. Vitória do Sampaio, 2,54. Empate, 3. Vitória do Grêmio, 2,83. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!